Muito provavelmente você já viu alguém chegar para uma pessoa ansiosa e falar: você está ansiosa demais porque você está pensando muito, você tem que parar de pensar. Como se isso fosse a coisa mais simples do mundo. Bom, primeiro que se a pessoa parar de pensar é porque ela morreu. E olha lá ainda porque a gente não sabe o que tem do outro lado, né? Mas enfim, vamos olhar essa questão do tá ansioso porque tá pensando demais com um pouco mais de profundidade. O excesso de pensamento não é necessariamente a causa da ansiedade, e sim já é um efeito da ansiedade. É claro que isso começa a girar num loop. Quanto mais você está ansioso, mais você vai ter excesso de pensamentos. Quanto mais você tem excesso de pensamentos, mais você fica ansioso. Mas antes de mais nada, o excesso de pensamentos é um efeito da ansiedade e não o contrário. Vamos lá. A ansiedade é um mecanismo natural do sistema nervoso e ela existe para te proteger dos perigos. Ela é uma resposta natural do seu organismo, uma resposta que nós herdamos dos nossos ancestrais. Quando o cérebro percebe uma possível ameaça, ele vai ativar toda uma rede de sistemas e sintomas de proteção que são bem característicos da ansiedade. Nós ficamos mais atentos, analisando todos os cenários à nossa volta, se preparando para alguma coisa, né? A famosa luta e fuga, ou a gente está se preparando para lutar, ou a gente está se preparando para fugir, sempre na tentativa de preservação. E isso inclui evitar o sofrimento, evitar a dor. Então, o nosso sistema nervoso e o nosso corpo todo entram nesse modo de proteção. E não tem problema nenhum nisso. Que bom que existe esse mecanismo. Foi uma das coisas mais importantes para possibilitar a nossa espécie de chegar até aqui. Mas o problema é quando o seu sistema nervoso registrou que muitas coisas são perigosas e não são perigosas de fato, não colocam sua vida em risco. Por exemplo, medo de errar, medo da rejeição, medo de decepcionar, medo de perder o controle, medo de ser julgado, medo de não dar conta, medo de não conseguir resolver alguma coisa. E aí, quando nós estamos com medo, nós começamos a tentar controlar tudo, porque o cérebro precisa de previsibilidade para se sentir seguro. Quando nós estamos em um ambiente controlado e previsível, é sinal de segurança. Quando as coisas saem do controle, isso representa perigo, isso representa dor e sofrimento. Então, nesse momento, os pensamentos excessivos aparecem como uma estratégia. Quando nós estamos nesse estado de alerta, nesse modo de proteção hiperativo, a nossa mente está tentando resolver o problema. E ela fica tentando resolver o problema pensando sem parar. Mas o paradoxo é que nós acabamos reforçando ainda mais o problema, que é justamente o medo. Perguntas como: e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu falar ou fazer alguma coisa errada? E se a pessoa não gostar de mim? E se eu não for bem? É claro que isso não vem do nada. Na maioria das vezes é um sistema nervoso que se tornou super ansioso por conta de acontecimentos anteriores na vida. E aí nós ficamos tentando prever o futuro, ruminando pensamentos, antecipando as possíveis catástrofes que na maioria das vezes não vão acontecer. Isso porque nós estamos nesse estado de alerta, estamos com medo e queremos controlar exatamente o que vai acontecer. E assim os pensamentos ficam girando em loops, sempre os mesmos, que no final das contas não resolvem absolutamente nada. Mas isso tem como pano de fundo a tentativa do nosso mecanismo de defesa de nos preservar e proteger. E esse instinto de preservação, é claro que não está só nos pensamentos. Os pensamentos são só um dos sintomas, um dos resultados. Esse instinto está no corpo todo. Por isso, falar para uma pessoa que está sofrendo com ansiedade constante, ansiedade crônica, ou está tendo uma crise de ansiedade, parar de pensar é uma bobagem absoluta. Em uma crise de ansiedade, parar de pensar não vai parar esse trem desgovernado que é o nosso corpo em estado de alerta. Porque tudo aquilo que nós sentimos, de emoções, de sentimentos, de reações do nosso corpo, acabam se tornando pensamentos para justificar por que nós estamos sentindo aquilo. O que fazer então? Bom, aqui vão algumas dicas. A melhor coisa é você começar a prevenir, para começar a diminuir a intensidade e a quantidade dessas crises. Então, antes de mais nada, procure a ajuda de um profissional para te ajudar a entender por que isso acontece com você e para que você comece a modular isso, a trabalhar essas questões internas. Você entender as raízes emocionais dessas crises é fundamental. E não só entender, como criar estrutura interna para lidar com essas questões. Porque quanto mais você entende, mais você coloca consciência nisso. Quanto mais você coloca consciência, quanto mais você vai se conhecendo, mais essas questões que hoje te causam tanto medo vão perdendo a força, vão perdendo a intensidade. E de preferência que esse profissional que você buscar
te ensine técnicas, ferramentas para você regular o seu sistema nervoso. Consequentemente, isso alivia a intensidade das emoções. A grande questão é deixar o corpo e a mente mais leves. Como eu disse, as reações estão no corpo. Então, é no corpo que a gente tem que trabalhar primeiro. E também que esse profissional te mostre com clareza e te dê ferramentas para que você compreenda que aquilo que você sente no seu corpo não precisa necessariamente ser justificado pelos pensamentos, porque é isso que a gente faz na maioria das vezes. Isso que você sente no seu corpo pode simplesmente ser observado se você tiver criado uma estrutura para isso. E a partir do momento que você observa, isso tende a perder força. Porque a grande questão é, quando toda essa reação ansiosa vem, com todos esses sintomas, as emoções simplesmente te dominam. E aí o excesso de pensamentos começa a rodar. Então, quando você já criou estrutura suficiente para olhar para essa reação e dizer, olha, eu já entendi por que isso acontece no meu corpo, mas agora eu sei que eu não preciso mais me sentir assim. Quanto mais você for fazendo essa conversa interna, mais você vai diminuindo a intensidade dessas reações. Mas para isso é preciso um caminho, é preciso de ferramentas, técnicas. Não dá para chegar para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade e falar, olha, observe suas reações, observe suas emoções. Ela nem vai entender nada. Muito provavelmente vai ficar até com raiva de você. Mas em momentos de crise, o que é recomendado fazer? A primeira coisa é o movimento. Colocar seu corpo para se movimentar. Seja fazendo um exercício, uma caminhada leve, ou sacudindo os braços, balançando o corpo, movimentando os seus ombros, tanto faz. Coloque o seu corpo para se movimentar. A segunda coisa é contato consigo mesmo. Pressione suas próprias mãos, abrace o seu próprio corpo, comece a tocar em partes do seu corpo, pernas, braços, peito, cabeça. O toque traz a sensação de segurança e de presente. Você se coloca no aqui e agora. E só de prestar atenção nesse movimento que você está fazendo, de tocar a sua mão em várias partes do seu corpo, já traz a sua consciência para o presente. E por falar em se colocar no presente, a terceira dica é exatamente se colocar no presente. Olha, observa o seu ambiente, observa tudo que está ao teu redor, busque nomear objetos, cores, sons, cheiros. Use os seus sentidos. Observe alguma situação que está acontecendo ao seu redor e tente fazer nesse momento algum julgamento dessa situação, pensar alguma coisa sobre, por mais bobo que pareça. Tudo isso é para trazer você para o momento presente através da sua consciência. Você está colocando a sua consciência nesse momento, mostrando para sua mente que não está acontecendo nada demais ali. E por último, se você conseguir utilizar a respiração para se regular. E eu deixei para falar da respiração por último, porque nem sempre ela é indicada em momentos de crise. Ela é absolutamente indicada para prevenir, para práticas diárias comprovadas que vão diminuindo a intensidade das crises. Mas em um momento de crise, ela nem sempre é recomendada, porque para muita gente ela pode até piorar a crise. Se você ficar tentando forçar para respirar fundo e muitas vezes perceber que não está conseguindo, você pode hiperventilar, você pode sentir tontura e até mesmo intensificar a falta de ar. Então é melhor começar pelo corpo, se movimentar, sempre buscando a sensação de segurança, sempre buscando meios de fazer sua mente entender que você não está correndo perigo ali, que essa sensação é só um mecanismo de defesa do seu corpo e não tem problema nenhum você sentir, porque agora você entende que isso é natural, mas que vai começar a diminuir cada vez mais porque você colocou consciência nisso. Então cada vez que acontecer, você vai colocando mais consciência até que você sinta que está dominando isso completamente. Se no momento de crise você conseguir fechar o olho e conseguir visualizar um lugar que te traga paz, relaxamento, segurança, sensações boas, sentimentos bons, isso também ajuda muito. E se em algum momento você sentir que a respiração vai te ajudar, você está conseguindo respirar mais profundamente, uma respiração mais longa, principalmente demorando mais para soltar do que para inspirar, vai ativar o seu sistema parasimpático, vai te ajudar no relaxamento. Aí sim é recomendável. Mas se perceber que a respiração só está piorando, não está ajudando em nada, então você tem que partir por outros caminhos. Bom, nesse vídeo eu queria falar sobre isso, sobre a complexidade do que acontece no momento de crise. Não dá para falar só para uma pessoa parar de pensar ou que ela tem que se acalmar, porque é uma reação que está acontecendo no corpo todo dela. Então isso exige uma série de intervenções e a primeira delas é a regulação do sistema nervoso, através de técnicas, através de ferramentas, paralelamente a compreensão, o autoconhecimento, para que você vá se entendendo por que isso acontece com você, colocando
luz, colocando consciência nas suas questões. E quanto mais você faz isso, quanto mais você faz esse movimento, menos essas questões vão te perturbar e menos medo você vai ter, o que corresponde a menos ansiedade, menos crise. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos para os próximos vídeos.